Boa tarde, queridos irmãos em Cristo. A paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Nessa tarde, nós vamos mais uma vez dar louvores, honra e glória ao nosso Deus. Ele é o Deus que tudo faz, Deus fiel, Deus que tem cuidado da tua e da minha vida, Deus supridor, Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Ele é o príncipe da paz, conselheiro. E nesses tempos de tanta dificuldade, com certeza cada um de vocês que estão conosco agora dando início nesse culto, necessitam do conselho de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Ele é o conselheiro e que Ele nos instrui acerca de todos os nossos caminhos, do que nós devemos fazer, do como é que nós devemos prosseguir. A palavra do Senhor diz assim: todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu quero te convidar nessa tarde a estar comigo buscando o Senhor. Declare aí onde você está nesse momento. Diga para o Senhor: Senhor, o Senhor é meu Deus. O Senhor é o Deus que me aconselha. O Senhor é o Deus que me guia. O Senhor é que me leva por um caminho, e a tua palavra diz que nesse caminho nem o louco erra. Porque quando nós andamos na palavra do Senhor, não há como errar. Amém, queridos? Pai Santo e misericordioso, louvado e bendito seja teu nome. Eu quero nessa tarde maravilhosa, Jesus, em que nós estamos dando início a esse culto, que o Senhor receba a nossa oração, Paizinho, cada uma das orações que forem feitas, Pai. Também quero te pedir que nesse momento tu estejas visitando, Senhor, cada uma das vidas que começou agora a nos acompanhar nesse culto online. Paizinho querido, vai tomando os corações, Pai, ministrando a tua palavra, tirando todo o cansaço, dando um tempo de refrigério para essa pessoa enquanto ela assiste, enquanto ela acompanha esse culto. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós sabemos que tu és Deus e que não há Deus fora de ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso cântico de louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão nessa tarde e esteja ministrando os nossos corações. Nós já te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém, queridos? Então, nessa posição de fé, né, que você está comigo nessa tarde, está conosco, né? Vamos louvar a Deus. Amém, queridos? E aí onde você está, na tua casa, no teu trabalho, diga para Deus assim: Senhor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Concorde com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos então louvar a Deus. Obrigada, Deus. Você pode declarar: Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigada, Jesus, porque o seu amor nos alcançou. Obrigada, Senhor. Comece a atrair a presença do Senhor na sua vida nessa noite. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Nós nos rendemos a esse amor, Deus. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina.
Deus, te desejamos. Após essa bênção desse louvor, né? Que eu tenho, com certeza Deus recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Eu queria também te pedir que nesse momento você compartilhe esse link do culto, né? Porque para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que essa palavra cura, liberta, ela refrigera a nossa alma, ela nos dá ânimo, nos dá coragem. A palavra é maravilhosa e é ela que nos conduz à vida eterna. Amém, queridos? Então, compartilhe também, se você puder, nesse momento, esse culto e essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar com vocês hoje, algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração, que significa em relação às cargas, né? Pesos, fardos que nós carregamos durante os nossos dias, né? Nós temos uma existência aqui e carregamos assim situações, às vezes que Jesus chamou isso de fardo, né? Pesados, que muitas vezes trazem um desânimo muito grande para os nossos corações. Eu queria primeiramente que você abrisse a palavra comigo, pôr meu óculos aqui, né? No livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Vamos ler Mateus. Mateus é o Novo Testamento, para quem está aí me acompanhando, que às vezes ainda não tem, assim, tanto conhecimento, né, da palavra, mas logo já vai ficar assim, porque a palavra, depois que a gente começa, né, a ler, a comer da palavra, a gente começa a amar a palavra de Deus, né? Amar porque ela nos sustenta. Então, no capítulo 11 do livro de Mateus, no versículo 28, ali diz assim, o subtítulo dali, né, é Venham a mim. E diz assim, e Jesus falou isso, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aí ele diz no 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, a primeira coisa que eu quero referenciar aqui é que Jesus, ele diz assim, venham até mim. Vamos ler novamente ali no 28. Venham a mim, você que está cansado, que está se sentindo sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Mas ele dá ali, nessa palavra do Senhor, existe um comando, uma atitude que ele está requerendo da gente. Ele não está dizendo assim, eu vou até vocês e vou dar descanso para vocês. Não. Ele diz assim, venham até mim. Você que está se sentindo cansado, você que está se sentindo sobrecarregado, venha até mim. Então, para você entrar no descanso, na troca de fardo, que nós vamos ler na sequência, que Jesus vinha falando aqui, para que eu e você possamos entrar nesse descanso, a palavra de Deus nos diz, venham até mim. Nós é que temos que ir até Ele. E muitas vezes, o que acontece? Eu tenho visto inúmeras situações em que a pessoa, ela se queixa, se lamuria, se lamenta da vida dela. Mas ela diz assim, será que Deus está vendo tudo que eu estou passando? Deus sabe da minha luta. Deus sabe do peso que eu tenho carregado ao longo dos anos. Eu sei, meus amados, que Deus sabe realmente. E a palavra dele nos diz e nos garante que os olhos dele veem todas as coisas na terra. Agora,
Jesus, ele está dizendo assim, mas venha até mim. Decida vir até mim. E aí então, olha, vamos ler novamente. Aí ele diz assim, venham a mim e eu os aliviarei. Então, quando ele está prometendo um alívio aqui, Jesus, mas ele está dizendo que antes da gente receber esse alívio, ele está ali de braços abertos para receber você que está cansado, você que precisa ser aliviado. E é isso que eu estou falando hoje, nessa tarde aqui, para vocês, meus irmãos. Situações de vida que a gente passa, no qual muitas vezes nós nos sentimos muito cansados. Mas nós temos que ir lá, até buscar a presença de Deus. Buscar Deus. Você que está me acompanhando, que está nos acompanhando nesse culto, nessa tarde, você está buscando o Senhor. Quando você entrou online, ou quando você entrou no canal, quando você, sabe, quando você está buscando a Deus, quando você que talvez esteja ouvindo a ministração, depois, que não conseguiu entrar no horário, não tem problema, porque isso fica lá online, o culto fica, né? Você pode assistir depois, mas se você está assistindo, se você está ouvindo, é porque você está seguindo a voz do teu Senhor. É porque você é uma ovelha que tem no teu coração uma necessidade cada vez maior de Cristo. E o convite de Deus para nós, o convite de Jesus para nós, é esse, que nós vamos até Ele. Então, às vezes nós nos sentimos tão desanimados, tão sobrecarregados, que eu sei, porque eu já fiz isso também. A gente diz, mas eu não tenho nem força. Tem vezes que a pessoa está tão sobrecarregada que ela não encontra forças. Mas eu quero te dizer que se você clamar, que se você falar para Jesus, Jesus, eu me sinto sem forças, mas eu estou indo até ti. Eu creio por tudo que porque tudo que está na palavra de Deus, porque Deus, ele é fiel. Eu creio. E você pode crer comigo que Ele vai ouvir o teu clamor. Porque a palavra de Deus diz que não há clamor do nosso coração, que Ele, na sua fidelidade, na sua grandeza, no seu amor para com a gente, Ele não ouça. E a Bíblia diz que Ele espera que a gente vá ao encontro dEle, para Ele poder operar milagres sobre as nossas vidas. Sabe, amados, tem uma palavra que diz, eu não trouxe a água aqui, estou com um pouquinho de sede, mas amém. Vamos tocar adiante. Tem uma palavra que diz assim, que Jesus, Ele espera que a gente o busque para poder se fazer presente nas nossas vidas. Lembra lá em Mateus 7, quando Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, né? Batei e abre-se-vos-á. Aí ele disse, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, se abre para todo aquele que bate. Por quê? Por que ele nos ensinou? Porque Ele quer que nós vamos até Ele. Amém? Então, nesse momento, eu creio que Deus está nos falando sobre a importância da gente ir até Ele e o quanto Ele quer nos aliviar. Existe um outro versículo na Bíblia que diz assim, bem sei o futuro que tenho para vós. Quer dizer, a Bíblia diz que os pensamentos nossos não são os mesmos pensamentos de Deus. E que Deus muitas vezes não vê a hora de nos poder responder. Amém, queridos? Então, eu quero te desafiar, estou desafiando nessa tarde, né? A gente ir até Jesus no momento em que você se sinta tão atribulado, né, tão sobrecarregado. Eu fico pensando sobre pelo menos 3 tipos de cargas nós carregamos, né? São as cargas
físicas, que eu digo assim, que às vezes a gente trabalha muito, há um desgaste físico, nem sempre a gente está com uma excelência na saúde física, não é verdade? Quer dizer, de repente, uma sobrecarga física até, né? Tem pessoas assim que às vezes têm 2 empregos, pessoas assim às vezes que têm uma empresa que numa época como essa estão tendo que mudar seus tipos de trabalho, às vezes estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né? Ainda que online, para poder suprir, às vezes, a família. Há um peso muito grande, às vezes, realmente, um cansaço físico que temos. E, às vezes, a gente realmente chega a uma fadiga, uma exaustão. Outro tipo de fardo, de peso, são as cargas que eu acho assim, que são as emocionais, que são aquelas cargas que são, além da gente fazer as atividades, além das situações que se enfrentam, ainda há todo um processo que eu já digo assim, meio que almático, na coisa meio de alma, né? de conteúdo emocional, estresse, sofrimentos emocionais, perdas, né? E sentimento, às vezes, de tristeza, sentimento de angústia, ansiedade, né? Que às vezes está carregando um peso, que esse peso, essa carga, ela advém da ansiedade, do medo do que vai acontecer, da falta de segurança, às vezes, em termos de futuro. Enfim, existe um desgaste emocional. Desgaste emocional nos relacionamentos, nas preocupações, às vezes, com outras pessoas, principalmente preocupações, às vezes, com filhos, preocupações com o trabalho. E nós sabemos que nós estamos numa época que tudo está bem difícil. Mas, e ainda existe muitas vezes, além do físico e do emocional, ainda aparecem aquelas cargas espirituais, né? Como se não bastasse, ainda tem as cargas espirituais, que é a opressão, que muitas vezes o inimigo coloca, que é sobre o sentimento de tristeza, muitas vezes o inimigo oprime, para que a pessoa se desanime totalmente, para que às vezes ela entre num processo de depressão, enfim, né? Cargas espirituais também, né? O inimigo atuando espiritualmente para trazer peso para as vidas, né? Porque quem liberta é Jesus. O inimigo, ele não liberta. Pelo contrário, o inimigo, ele oprime, ele prende, ele amarra, né? Ele acorrenta. O libertador é Jesus Cristo. Mas aqui nessa passagem, no livro de Mateus que nós estamos lendo, Jesus falou assim: vocês estão se sentindo sobrecarregados, vocês estão se sentindo exaustos, venham até mim. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui. Você está se sentindo sobrecarregado? Você está se sentindo cansado, fadigado? Venha até mim. E ele diz assim: eu vou dar o alívio que você precisa. Na realidade, Deus, a palavra do Senhor diz que Deus renova as nossas forças. A Bíblia diz que Ele revigora. A Bíblia diz que Ele cura as feridas. A Bíblia diz que Ele alegra a alma. A Bíblia diz que Deus pode restaurar a vida de uma pessoa. E aqui Jesus está dizendo assim: vem até mim e entregue. E depois, vejam, primeiro ele fala: vem até mim. A promessa daí vem: e eu vos aliviarei. Mas daí ele dá um outro imperativo aqui, que ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês então vão achar descanso para a alma de vocês. Opa, espera aí. Quer dizer que ele tem um fardo para dar?
Ele não disse aqui? Ele diz assim, colocarei sobre vocês o meu jugo. Mas depois ele disse, mas o meu jugo é leve e é suave. Ou seja, queridos, existe uma passagem que Jesus falou assim, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ué, então, como assim, né? Primeiro eu vou até ele, entrego as minhas cargas, né? Entrego o meu cansaço, entrego tudo. Ele vai me aliviar, mas ele vai me dar o jugo dele. Sim, ele vai te dar uma libertação em todas as áreas. Ele vai trazer cura, ele vai restaurar você, ele vai trazer bênçãos para a tua alma também. Mas há um caminho, né? Há um caminho no sentido de você aprender desse Deus. E quando nós aprendemos de Deus, nós acabamos deixando muitas coisas realmente para trás. Amém? E talvez seja isso, muitas vezes, né, tomar a sua cruz, no sentido assim, não, eu estava brigando por situações como essa, mas agora não. Agora eu mudei. Agora minhas cargas eu estou entregando para Jesus. E agora, eu não vou mais brigar por isso, não. Eu vou entrar na paz do Senhor Jesus. Amém? Porque eu estou aprendendo com o meu mestre. Vamos lá? Veja assim, ele diz assim, ó. Vocês aprendam de mim. Então, o que ele está dizendo assim? Olha, aquele que quer que eu alivie, então, primeiro passo, vinde a mim, venha até mim. Minha promessa, eu vou te aliviar. Mas daí ele diz assim, agora aprenda de mim e troque o teu fardo pelo meu. É isso que Jesus estava dizendo. E quanto mais você caminha com Jesus Cristo, quanto mais você aprende com Jesus, mais aliviado e livre você fica. Amém? Amados, digo isso pela minha vida e pela tantas vidas também que a gente tem acompanhado, né? Que realmente, depois que você começa a entregar teus fardos, tuas cargas para Jesus e aprender de Deus, muita coisa muda. Porque aquilo que você achava tão importante, aquilo às vezes que te trazia um peso tão grande, tão forte, né, que era uma coisa que você ficava indignado, que você não conseguia aceitar, de repente aquilo parece algo bem mais fácil. Parece que não é uma coisa tão importante quanto era, porque agora nós começamos a aprender com Jesus, amém? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu tenho certeza que Jesus está trabalhando no teu coração nesse momento, né? E está te levando, está fazendo a ministração dessa palavra na tua vida. Queridos, aí eu queria falar que teve alguém que ficou muito cansado lá no Velho Testamento. E ficou, eu acho que talvez muitos até tenham estudado essa passagem bíblica. Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de 1 Reis, tá? No capítulo 19. Agora nós estamos lá no Velho Testamento, tá bom? Vamos lá. Eu quero... a vida de Elias, o profeta Elias, né? Ela começa... Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Né? Ela começa a ser relatada ali perto do... Começa quando ali no capítulo 17, quando ele começa, ele prediz a grande seca, né? Aí depois muitos tem toda a história de Elias e o sustento, né, que ele recebe, né, da viúva de Sarepta. Mas eu quero que você abra comigo só no 19, no versículo 1, porque nós não vamos ler bastante. Eu queria só que você soubesse, assim, né, que
eu creio que você já sabe, mas a gente vai estar repetindo, que Elias foi um profeta muito usado, um homem muito usado por Deus, e que Elias, ele, numa certa passagem, ele sobe ao monte e lá ele fala para o povo de Israel ali que eles cocheavam entre dois pensamentos, e naquela situação ali haviam falsos profetas, que eram também falsos sacerdotes, né? E Elias, então, ele acaba matando, né? Após, quer dizer, o próprio Deus se revela ali, através de uma passagem que você vai ler depois, tá bom? Vou te pedir para você ler depois. Mas ali no Monte Carmelo, né? Só para ler um pedacinho, então. Elias propõe, então, né? Que, como o povo estava cocheando entre dois pensamentos, ele diz assim: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, Baal é o diabo, né? Sigam-no, o falso Deus, Baal. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então, Elias disse ao povo, né, que ele era para juntar, para fazer determinado lá oferta de sacrifício, e que o Deus que era Deus realmente faria descer fogo sobre aquele altar do sacrifício. E realmente eles ficam invocando lá os falsos deuses, e o fogo não acontece. Ficam, inclusive, depois se pode ler com bastante calma, né? Bastante detalhes dessa passagem, mas nada acontece. Eles chegam a Bíblia diz que eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue, para ver se o Deus deles, né, aparecia ali. Não apareceu. Porém, quando Elias põe aquele sacrifício, Deus manda fogo. E ali, então, Elias pega por ordem de Deus, né, também, por declaração ali que o único Deus é o Senhor Deus, né, da Bíblia, Deus de Israel, do povo de Israel ali. Ele prende os profetas de Baal e ele mata todos esses profetas de Baal. Mas aí depois foi uma grande vitória, onde Elias então acabou com os profetas de Baal. Só que o que aconteceu? Depois de uma vitória tão grande, onde ele viu a operação de Deus, e Elias era um homem que ele viu muitos milagres de Deus e que ele foi usado por Deus para muitos milagres. Através de Elias, pessoa morta ressuscitou. Elias orou, parou de chover. Elias orou, voltou a chover. A oração de Elias era muito atendida pelo Senhor. E Elias tinha uma vida, a Bíblia diz que ele era sujeito, era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Lá no Novo Testamento, o apóstolo vai dizer, Elias era como nós, sujeitos às mesmas coisas. E depois de tantas vitórias, Elias, no nome de Jesus, chega uma hora que ele não dá conta mais. E ele entra numa caverna, né, totalmente entristecido. Veja lá no 19, diz assim, Acabe, aí existia um rei, na época, o rei Acabe, que era o rei, né, de Israel, e a mulher desse rei era Jezabel, e era uma mulher, né, que servia a Baal. E diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Então, naquele momento, Jezabel, né, a mulher do rei de Israel, vai
e manda uma mensagem. Elias se matou os profetas de Baal, porque ela servia a Baal. Mas amanhã, ela está dizendo que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida aquilo que você fez com a vida de cada um dos profetas de Baal. Agora veja no versículo 3, diz assim, Elias ficou com medo. Quer dizer, um homem que tinha visto tantos milagres. Um homem que tinha orado para não chover e não choveu por 3 anos. Um homem cuja oração movia os céus e Deus a ponto de parar de chover. E são vários os milagres que Elias foi usado por Deus e Elias viu acontecerem. E aqui diz, de repente ele recebe uma ameaça, depois de ele ter matado todos os profetas, ele fica com medo. E diz assim que ele ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi caminhando tal. Agora vamos para lá, para não ler muito. Só quero ler logo no finalzinho do 4, diz assim. Por fim, Elias sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quer dizer, um homem que tinha vivido grandes experiências com Deus, agora naquele momento ali, estava cansado. Eu imagino como ele estaria cansado. Um homem que havia matado à espada 450 profetas de Baal, cansaço, né? Um homem que estava assim cansado fisicamente, um homem cansado emocionalmente e um homem cansado espiritualmente, porque ele disse assim, já basta. E eu não sou melhor do que meus pais. Ele estava dizendo assim, quando ele se olhou, quando Elias olhou para si mesmo, ele disse, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que meus pais. E às vezes, na vida, irmãos, a gente luta, e às vezes a gente enfrenta batalhas muito grandes. Nós não usamos da espada, nós estamos no tempo da graça. A espada é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas quem já não cansou? Quem já não se sentiu às vezes esgotado, às vezes sem força, até mesmo para orar? Tem pessoas que dizem assim, eu sou sempre, tenho disposição para tudo. Não é verdade. Muitas vezes há um cansaço, sim. Aqui diz assim, Elias sentiu medo. Quer dizer, ele diz assim, era como se ele dissesse, depois de tudo isso, agora ainda vou ter que fugir dessa mulher, né? Acabei lá com os mais de 400 profetas de Baal e agora tenho que fugir dessa mulher, dessa perseguição. E ele teve medo. E a Bíblia diz, nós lemos agora, que Elias pediu inclusive para morrer. E disse, Senhor, eu quero, me leve. Só que o plano de Deus não era a morte de Elias. Pelo contrário, nada do que Elias fez para Deus no trajeto da sua vida foi desvalorizado por Deus. Embora naquele momento Elias estivesse extremamente cansado, estivesse exausto, Deus continuava olhando pela vida de Elias. E depois vocês vão ver ali que Deus vai dar um alimento e ele vai ainda caminhar por 40 dias. Ou seja, Deus levantou o sustento. De algum lugar, Deus tira o sustento. Amém? E eu quero te dizer, para você que está me ouvindo nessa tarde, para você que está acompanhando esse culto online, por mais que você esteja cansado ou cansada nesse momento, em que você diz, já basta, eu não aguento mais. Tem pessoas, às vezes, empresários, que já começaram uma empresa, não deu certo, começaram outra. Tem pessoas que dizem assim, não, até essa vez
o meu relacionamento familiar vai mudar, e houve tentativas e tentativas. Eu quero te dizer que isso, tudo que você tiver feito, no nome do Senhor Jesus, que tudo que você tiver feito, baseado na palavra de Deus, motivado pelo Espírito Santo, não se perdeu. E haverá sustento e provisão de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Haverá sim. Nessa ocasião aqui, Deus vai trazer o sustento para Elias. Deus vai trazer o sustento material para ele, físico. Deus vai trazer o sustento emocional, vai trazer o sustento espiritual. Tanto é que Elias ainda vai ungir outras pessoas, porque Deus não tinha encerrado ali o propósito dele com a vida de Elias. E Deus não encerrou o propósito dele com a tua vida. E hoje eu quero terminar essa palavra, né? Lembrando o que nós lemos ali no livro de Mateus. Jesus falou assim: vinde a mim, você que está cansado, você que está se sentindo oprimido, você que está se sentindo frustrado. Que carga é essa que você está carregando? É a carga do desânimo? É a carga do não adianta, daquilo que... É a carga do quase, eu quase consegui, mas eu não consegui. Que a gente sempre diz assim, existem pessoas que dizem, não, eu estava ali, estava orando, quase que eu consegui. A bênção passou muito perto de mim, quase que eu peguei. Não, amado, aquela bênção que Deus tem para entregar para a tua vida, Ele vai te entregar em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz e nos garante, Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou. Amém? Nós estamos falando do nosso Deus eterno, do nosso Deus de fidelidade, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura e um Deus que quer te levar para uma eternidade com Ele. E Jesus está dizendo aqui, aprendei de mim. Ou seja, quando nós vamos a Cristo, nós temos que aprender de Cristo. Aprender uma nova maneira de andar, uma nova maneira de pensar. A Bíblia é o nosso referencial. A Bíblia diz assim, para aquele que está em Cristo, agora ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora, uma nova maneira de pensar. Aquilo que eu fazia antes, que me trazia opressão, que me trazia engano, que me trazia maldição. Não, hoje a minha escola é com Jesus. Hoje eu sigo o meu mestre. Amém, querido? Por isso quero dizer para você, primeiro, vai para Jesus. Você que ainda não fez uma declaração de fé, dizendo, Jesus, eu quero te servir. Jesus, eu quero aceitar esse sacrifício de morte na cruz. Agora, nesse momento, fale isso para o Senhor. Põe a mão no teu coração e diga, Senhor Jesus, eu quero te entregar meu coração. Que o teu Espírito Santo entre e faça morada em mim. Eu quero declarar que eu sou pecador sim, e que eu me arrependo e que eu preciso de ti. Faça essa oração, em nome de Jesus. E você vai sentir diferença na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando nós cremos com o nosso coração, que Ele realmente levou as nossas dores, as maldições que iam cair sobre nós, as nossas cargas, lá no madeiro, quando você aceita esse sacrifício que Jesus fez pela tua vida, e quando você declara que Ele é Senhor da tua vida, a palavra de Deus diz que nesse momento você se torna filho de Deus. Você não é mais criação de Deus, você é um filho de Deus. E que Ele escreve o teu nome lá no livro da vida. E que a partir de agora, você, quando Deus olha para você, Deus olha o sacrifício de Jesus, que Jesus fez sobre a tua vida. Amém, queridos? Se você fez essa oração pela primeira vez, faça contato com a igreja, amém? Preencha ali no linkzinho
ali teus motivos de oração, ligue para a igreja, ligue para o WhatsApp da igreja, ligue para a própria sede da igreja, procure, amém? Procure alguém para te ajudar e para ter, junto com você, estar orando e buscando conhecimento da palavra de Deus. Para você que já tem andado com Deus há longo tempo, né? Eu quero te dizer, Jesus está dizendo assim, vinde a mim e aprendei de mim. Enquanto nós estamos indo para o Senhor, buscando o Senhor, nós estamos aprendendo dele. E Ele vai trocar o teu fardo pelo dele. Amém? Se falta você entregar ainda, tem alguma carga que está te oprimindo, tem algumas coisas que você está dizendo assim, faz anos que eu luto com isso, mais aquilo. Quem sabe chegou o momento de você dizer assim, Deus, não vou mais lutar por isso não, mas vou continuar contigo, vou te entregar essa carga agora, em nome de Jesus. Que tal você entregar esse fardo agora? Que tal você fazer uma entrega genuína e de coração? Aquela entrega que a gente tem que fazer, que não é para pegar de volta, sabe? Porque eu sei como é que é. Tem entrega que é feita a entrega e depois a gente vai lá e tenta pegar de volta. Não. Faz essa entrega. Deixa Deus aliviar a tua alma. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Ele diz na sua palavra que se a gente entregar o nosso caminho a Ele, a nossa vida a Ele, e confiar nele, o mais Ele vai fazer. Amém? Guarde no teu coração essa palavra, né? Ele disse, vinde a mim e aprendei de mim. Aprenda com Deus. Ele diz assim, eu sou manso e sou humilde de coração. Então, se você está enxergando um Deus austero, um Deus, eu acho que é Deus querendo tudo que me acontece, acho que Deus não me ama, acho que tem gente que tudo que acontece, ela diz, não, Deus não me ama, é Deus me castigando. Não, queridos. A ausência de Deus é que traz certas coisas. Não existe Deus não está castigando ninguém, não. Jesus já morreu por mim e por você. O que está faltando muitas vezes é você fazer a entrega disso tudo e confiar nesse Deus que é manso e humilde de coração. Ele diz, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Essas cargas que você está sentindo não foi Deus que te pôs. As cargas que nós sentimos, ou nós pela nossa própria situação de vida, muitas vezes, né? Nós tomamos cargas. Outras vezes, desafio a dizer mais, outras vezes nós mesmos nos colocamos debaixo de cargas. Eu tenho certeza que se eu tivesse nesse culto aqui, presencial, se eu fizesse essa pergunta agora, eu tenho certeza que muitos também que estão em casa, que eu não estou vendo as mãos, né, para levantar, mas se a gente dissesse assim, quem acha que se colocou debaixo de cargas, por favor, levante a mão. Eu tenho certeza que muita gente levantaria, né? Muitas cargas, às vezes nós nos colocamos, ou por anseios, às vezes, em coisas que não convêm para a vida da gente, às vezes por se colocar debaixo de jugo desigual, outras vezes de se colocar em situações de risco, que depois acabam não dando certo e trazem estresse. Mas Jesus tem uma palavra de ânimo para a tua vida e para a minha. Independente da carga. Quando você vai para Jesus, Jesus não vai te dizer assim, você deveria não ter feito isso, mas ter feito aquilo. Não. Jesus não acusa. Ele vai te receber. Vai receber você com os braços abertos e vai dizer, aprenda comigo agora. Entrega esse teu sofrimento. Entrega teu sofrimento para Jesus. Entrega tuas cargas para Jesus. Troca com Ele, que o fardo dele é leve e suave. E o fardo de Jesus dá alegria. Além de ser leve e suave, ele dá alegria para as nossas vidas. Junto com esse fardo, vem a alegria de saber que Ele está conosco, que Ele é Deus. Por isso, na palavra, eu quero terminar com o último versículo que diz assim, Deus diz assim, alegrai-vos em me conhecer e saber que eu sou Deus. Se você conhece a Deus, se alegre nisso, porque você não está só. E Deus
tem algo tremendo para a tua vida. E Ele é um Deus manso e humilde de coração. E nele você vai achar descanso para a tua alma. Amém, queridos? Deus te abençoe muito. Eu quero nesse momento, dando continuidade, dar um momento agora para que você possa ofertar, dizimar. Amém? Você que faz parte, né, do parceiro de Deus, não quebre a tua aliança. Se você já é uma pessoa que contribui com o parceiro de Deus, né? Persevere. Às vezes assim, mas agora eu estou mais... Antes eu tinha um emprego melhor, agora meu emprego está menor. Não, Deus é fiel. A Bíblia diz, ser fiel no pouco e sobre muito Deus vai te colocar. Amém? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito também. Mas o meu dízimo é R$1, não faz mal. Não tem problema. Porque seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco com o teu dízimo. E Deus vai te acrescentar o muito. Amém? É uma oportunidade, então, você tem ali o QR Code, você tem ali como fazer essa contribuição, né? E Deus vai estar honrando essa tua disposição de coração. Por quê? Porque eu sempre digo, dizimar, ofertar, contribuir é um ato de fé também. É algo que sai do nosso coração e faz com que a gente realmente acabe doando, dizimando, né? No sentido de que a fé, ela requer obras. E é bom a gente poder também semear no reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar agora, encerrando. Quero orar, então, também pelos dizimistas, pelos ofertantes. Amém? E orar também para você que fez essa oração agora, pela primeira vez, que nós já fizemos, né? Entregou sua vida ali para Jesus. E orar por todos nós, que realmente cada um receba de Deus, consiga entrar na presença de Deus, entregar as cargas e ter o alívio que Jesus prometeu. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração e vamos orar então. Aí onde você estiver, se você puder fechar seus olhos, né? Que Deus estará ministrando, o Espírito Santo estará ministrando a tua vida nesse momento. Pai Santo e misericordioso, nós te damos graças, honra e glória pela tua palavra, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra que nos dirige, nos aconselha, nos dá direção, Pai. Obrigada, Jesus. Pai querido e celestial, nesse momento quero colocar aquelas pessoas que pela primeira vez, Senhor, entregaram o seu coração para Ti. Que nesse momento o Senhor esteja derramando o óleo da Tua graça, do Teu favor, da Tua justiça sobre a vida dessas pessoas. Tua palavra diz, Senhor, que aquele que crê com o coração e confessa com a boca que o Senhor é Deus, que o Senhor entra, que Teu Espírito Santo entra na vida dessas pessoas e faz morada. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre essas vidas que Te confessaram, Pai. Escreve o nome delas no livro da vida, Pai. Meu Deus, capacita elas, Senhor, a seguir no Evangelho e a Te conhecer cada dia mais. Pai, eu também quero orar nesse momento, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes, por todo aquele que tem contribuído e semeado no Teu reino, Pai. Que o Senhor possa estar expandindo as sementeiras, Pai, dando sementes, Senhor. Que o Senhor esteja enviando a provisão que cada um necessita, Pai. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, também peço por aqueles que estão com dificuldade de emprego, Jesus, que o Senhor esteja nesse momento abrindo portas, Pai. E que aqueles que estão com dificuldades financeiras sejam, meu Deus, supridos, Paizinho, em suas necessidades. Também quero te pedir nesse momento, Jesus, por aqueles irmãos, irmãs, aquelas pessoas que estão com esse problema do Covid, Pai. Que o Senhor esteja nesse momento, Senhor, tocando nessas vidas, Pai. Trazendo cura, Pai. Trazendo restauração, Paizinho. Consola os corações entristecidos, Pai. Renova as forças, Pai.
Toma as cargas do teu povo, Pai. Senhor, que cada um do meu irmão, da minha irmã, das pessoas que estiverem ouvindo essa oração, meu Pai, envolve essas pessoas nessa oração, inclua elas, meu Pai, para teu louvor e para a tua glória. Derrame uma unção de cura, derrame uma unção de graça, Paizinho, e fortalece, Pai. Meu Deus, ajuda cada pessoa a entregar suas cargas, Paizinho. Cada pessoa venha em tua direção, Senhor, da maneira que te agrada, Jesus. E que o Senhor opere milagres, Senhor. Que o Senhor alivie os fardos, Paizinho, para teu louvor e para a tua glória. Pai, nós te damos graças por essa reunião, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu quero te dizer que é desejo do meu coração que você tenha um excelente final de dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, na tua casa, amém? Que a bênção do Senhor também, a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz angústia. Que haja provisão, que haja bênção, sem angústia, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Quarta-feira que vem, a gente espera você de novo aqui nesse culto, amém? Glória a Deus, beijo no coração.